A paz do Senhor, paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho, o canal é Bíblia para o Cotidiano. Seja você bem-vindo à nossa escola bíblica dominical, da nossa editora Betel Dominical, que nesse segundo trimestre estamos estudando sobre as ordenanças bíblicas. E hoje vamos falar sobre uma ordenança mas muito importante para mim, para a sua, para a nossa vida. Não importa no que você concordou ou discordou da escola bíblica dominical, das 8 lições que passaram. Aqui não há discordância. Aqui não tem como titubear entre dois pensamentos. Aqui é um fato. Santificação, sem a qual eu, você, nós não veremos a Deus. Não dá para dizer, não é assim. Não é. Não tem como misturar o santo com o profano. Santificação é o meio que Deus trata para que a gente possa se achegar a Ele. E o meio do qual nós nos polimos para poder chegar a Ele. Deus é santo e Ele não quer nada mais, nada a menos do que santificação. Quem é santo, se santifique mais, está escrito no livro de Apocalipse. Então seja bem-vindo. É uma tarefa de todo crente querer ser crente. O bispo Abner vai colocar uma frase de um dito popular. Na verdade, ele vai colocar 2. Mais um muito conhecido como nós. Fulano quer ser santo. Quer não, ele tem que ser. Não é que o professor Tony quer ser santo. Ele tem que ser. Não é que você que está me vendo quer ser santo. Você tem que ser. Não é querer, é ser santo. É buscar a santidade. É uma necessidade, se é que eu quero ver Deus. Esse é o único caminho. Chega curtindo, comentando e compartilhando, pois santificação é para todos, porque sem ela ninguém verá o Pai. Quero agradecer a Deus, porque essa lição é de número 9, ou seja, daqui a pouco termina a nossa revista. Já está surgindo a nova capa por aí. Se hoje a gente fica, será que é, será que não é? Tem um site que eu acompanho sobre a editora Betel. Eles publicaram uma nova capa já. E pelo que eu entendi, eles vão continuar trazendo essa temática de ordenanças bíblicas, né? E agora eles vão falar sobre a responsabilidade da igreja em si. Aqui é um todo. A Bíblia, regra única, infalível. Daqui, inerrante, suficiente, a Bíblia. Mas ele vai trazer agora para dentro da igreja, pelo título, né? A responsabilidade da igreja. Evangelizar, cuidar, pregar, ensinar, ir, enfim, ele vai cuidar da igreja. Se o tema é esse, precisa, porque nos parece, como eu falei no começo desse trimestre, que é necessário de vez em quando a gente relembrar as ordens de Deus concernente à Bíblia e um todo. A igreja também perdeu alguns princípios que precisa ser lembrado. De tempos em tempos, 3 em 3 anos, 4 em 4 anos, volta esse assunto, tem que voltar. Tem que voltar porque tem gente indo, gente voltando, gente que nunca ouviu. Por exemplo, eu gosto sempre de fazer essas perguntas para mostrar para você a importância da lição, que muitos não dão. Qual foi a última vez que você ouviu uma pregação sobre santificação? Me fale aí, você, comente aí. Eu podia falar o nome, mas deixaria, com certeza, eu ia falhar em não falar o nome de todo mundo que acompanha aqui o canal. Mas você aí, você que é pregador, qual foi a última vez que você pregou sobre santificação? Você que é pastor da igreja, qual foi a última vez que você pregou sobre santificação? Você que é ovelha,
Membro, qual foi a última vez que você viu uma pregação sobre santificação? Entendeu? Aí você vê como que é necessário a ordenança de falar de uma vida de santificação. Pois não é um assunto que a gente ouve todo domingo. Deveríamos ouvir sobre santificação. Santificação sem a qual ninguém verá a Deus. Então não tem pregação maior do que falar de santificação, falar de Jesus, falar de arrependimento, porque sem isso, irmãos, nós estamos aqui fazendo o quê? Então diz aí para mim, qual foi a última vez que você pregou sobre santificação qual foi a última vez que você ouviu uma mensagem sobre santificação? E tem gente que ainda despreza a escola bíblica dominical. Bora para nossa aula? Essa aula será aplicada no dia 2 de junho de 2024, é a lição de número 9, a ordenança para uma vida de santificação. E antes de adentrar, quero deixar registrado aqui, esse dia 2 de junho será o próximo domingo. Eu e a minha Rose estaremos ministrando o casamento do nosso casal querido, Camila e o Samuel. Então, que você ore pela união de Samuel e Camila, eu que vou fazer a união deles. A Rose vai estar entrando comigo, me acompanhando, orando para as alianças, enfim. Será nesse dia 2. Então, eu não estarei na escola bíblica dominical, pois estarei fazendo um culto de ação de graça pela união do casamento da Camila e do Samuel. Fica registrado e conto com as suas orações. Nosso texto áureo se encontra no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso de número 3. Escrito está: porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhas da prostituição. E aqui eu quero começar com essa palavra prostituição. Eu quero começar por aqui. Por quê, professor? Você está falando de santificação. Não esqueça que aqui Paulo está falando para dentro da igreja. E a gente tem que remeter à história da igreja, à história do povo de Deus. E prostituição para Deus não é somente o que nós conhecemos hoje, irmãos, de prostituição. É a gente encontrar uma mulher na rua, nos pontos específicos, nas casas de prostituição e tomar uma mulher ou até mesmo um homem, né, que faz programa e pegar ele e ter relação, pagar para ter relação com ele. Não é só isso. Prostituição perante Deus é eu dizer que sirvo a Deus e estou oferecendo sacrifício ou adorando outra coisa que não seja Deus. Isso também é prostituição. Pois quando ele pega o livro famoso de Oséias, o fato de Oséias pegar uma prostituta, casar com ele, ele diz o quê? Assim é o meu povo. O meu povo se prostitui perante outros deuses. Pergunta, tinha como um homem normal, se prostituir com Deus? Ter relação sexual com ele? A resposta é óbvia, que não. Mas Deus está dizendo que tudo aquilo que você faz, se não faz para Deus, se não glorifica a Deus, se não exalta a Deus, ele está dizendo que você comete prostituição. Então, quando Paulo escreve para dentro da igreja, isso aqui é dentro da igreja, dizendo que o povo precisa se santificar, porque o povo estava adorando as dois deuses, ou seja, estavam cometendo atos de prostituição. Nunca se deitaram com uma mulher que vende o seu corpo, nunca se deitaram com um homem que vende o seu corpo, porém, estavam adorando outro Deus que não era o nosso Deus, o único Deus. Isso é prostituição. Eu sei que você sabe disso, mas como é escola dominical, eu tenho que falar para quem também não sabe. Prostituição perante Deus não é somente se deitar com a meretriz, é adorar outro Deus que não seja ele. Definido? Vamos continuar. Verdade aplicada.
A santificação é um dos aspectos da salvação que envolve separação do pecado e dedicação a Deus. E eu sei disso que você sabe, mas é necessário dizer o que é santificação, o que é ser santo. Na linguagem mais simples que podemos dizer, ou a raiz dela, né, a base dela é santo. Santificado é separado. Então, se eu vivo uma vida de não separação das coisas profanas, eu me enquadro em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 3. Cometo prostituição. Pois ser santo é estar vivendo nessa terra, não comungando com as ideias deste mundo, que também iremos falar. Então, santo é ser separado dessa degradação humana do qual nós estamos vendo. Amém? Aproveitando para nós entrarmos na nossa lição, eu quero pedir a você os que querem, que a partir desse junho, a partir do dia 1º de junho, o canal Bíblia para o Cotidiano vai entrar em um propósito de 30 dias, os 30 dias do mês de junho. O propósito é avivamento. Avivamento na igreja, avivamento nos lares, avivamento pessoal. E como irá funcionar? Todos os dias, oração, colocada lá no grupo. Se você ainda não é no grupo, procura aí nas nossas lives, que a gente deixa o número do grupo, principalmente no Café com Deus Pai, 7h30 da manhã, todos os dias ao vivo. Nós fazemos uma live, então você pode pegar lá o contato e entrar nesse grupo. E todos os dias, das 3 horas da manhã às 3h30, estaremos em oração pelo avivamento nas nossas vidas. Segundo, que nós vamos fazer, além de orar, vamos fazer 4 jejum. Será nas 4 segunda-feiras de junho. Eu costumo fazer jejum de 12 horas, das 6 da manhã até as 6 da tarde. Mas você faz o jejum conforme você aguentar. E o outro objetivo, para ser avivado, nós temos que orar, nós temos que jejuar e nós temos que ter contato com a palavra de Deus. Todos os dias do mês de junho, eu estarei lendo ao vivo com você. Aí eu não vou te dar hora, eu vou aproveitar o tempo que tenho, a hora que tiver uma oportunidade, eu faço uma live aqui no canal, lendo 3 capítulos, continuando aonde nós paramos. Nós lemos já o livro Os 4 Evangelhos, já lemos o livro de Atos. Agora, nós vamos entrar no livro de Romanos e vamos ver até onde nós chegamos ou chegaremos lendo 3 capítulos por dia durante os 30 dias de junho. Você quer um avivamento na tua igreja? Você quer um avivamento no teu casamento? Você quer um avivamento na tua vida pessoal? Vem jejuar, orar e ler a palavra. É o convite que eu te faço para o mês de junho. Espero você nesse grande projeto de avivamento do Senhor na minha e na sua vida. Objetivo de hoje: falar que sem santificação ninguém verá o Senhor. Mostrar que devemos ser santos porque Deus é santo. Ressaltar a importância de buscar a santificação. Irmãos, isso aqui é uma mensagem completa. Isso aqui você, pregadores, tu já tem o versículo-chave para ler, tu já tem os 3 tópicos da pregação e tu já tem a conclusão na verdade aplicada. Nesse aqui, texto áureo, verdade aplicada e objetivo, tu já tem um sermão montado. Versículo-chave, 1 Tessalonicenses. 3 tópicos para você trabalhar. Já temos aqui no objetivo. E para concluir, a verdade aplicada. Pronto, é só desenvolver a pregação e pregar. Eu sei que você sabe disso. É fácil, irmãos, montar uma pregação. O difícil é a gente orar a Deus, pedindo a Deus que nos conduza. Montar a pregação é fácil demais. O problema é a gente gastar tempo em jejum, oração
e leitura da palavra. Texto de referência de hoje são 3 lugares diferentes. Fazia tempo, mas eu gosto também que faz o povo folhear Bíblia. 2 Coríntios capítulo 7, verso 1. 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 7. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 23. Vou ler corrente, não preciso falar mais onde está escrito, tá bom? Escrito está: Ora, amados, pois que temos tais promessas, purificando-nos de toda a imundiça da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Porque não nos chamou Deus para a imundiça, mas para a santificação. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu dar uma pequena pausa em 1 Tessalonicenses 4:7. Porque não nos chamou Deus para a imundiça, mas para a santificação. E hoje, se você falar que algumas pessoas dentro da igreja, não quero falar fora, quero falar de dentro, pois quem tem que ser santo é quem está dentro. Quem está fora já está na podridão. Do mesmo texto de Apocalipse que diz: quem é santo se santifique, continua dizendo que quem é sujo, suje-se mais. Irmãos, nós não podemos nos misturar ao ponto de ficar impregnado com a imundiça. Está na Bíblia. Nem todo lugar nos cabe. Nem todo lugar nós somos bem-vindos. A nossa presença tem que causar repúdio à imundiça. A imundiça não pode se sentir bem ao lado dos santos. Uma escrita, na verdade eu estava numa live do Café da Manhã com Deus Pai, 7h30 da manhã, e eu estava falando, eu não lembro qual foi o assunto em si, mas era sobre santificação, sobre ser separado. E ela disse que a mãe dela diz bem assim, me perdoe que eu não vou lembrar o nome. Gente, é tanta gente que, graças a Deus, que é muita gente, e eu não consigo decorar o nome. E ela disse bem assim, a minha mãe diz um ditado, que é difícil ver a sujeira no café, mas é muito fácil ver a sujeira no leite. Menino, mas eu fiquei e disse, eita, é desse jeito. Se cair um fio de cabelo no café, será fácil você achá-lo? E se cair um fio de cabelo no leite, será difícil não vê-lo? Isso foi a mãe de uma inscrita que ela falou na live para mim. E é isso. Nós que somos santos, o que a Bíblia chama para ser santo, a gente não pode deixar sujeira nenhuma cair na nossa vida. Por isso que temos que nos santificar todos os dias. Bora para o nosso hino sugerido de hoje, hino 575, 432. Se você sabe cantar, louve ao Senhor. O pedido de oração do Bispo Abner de hoje é: ore para que o Espírito Santo nos ajude na santificação, porque não conseguimos sós. Eita, é verdade. Então, pede a Ele. Ora daí, que oro daqui. Soberano e eterno Deus, agradecemos a Ti pela oportunidade de poder ministrar a Tua palavra mais uma vez. E hoje, um assunto tão importante, pois sem a santificação, nós não veremos a Ti. Então, eu peço que o Espírito Santo me ajude os meus irmãos que estão me ouvindo, aqueles que estão aprendendo sobre Tua palavra, a ser direcionado por eles. Que eles possam, Pai, possam estar querendo ser santo, como santo Tu és. Então, que o Espírito Santo, que é o nosso ajudador, que está conosco todos os dias, nos ajude nessa tarefa de ser santo e santificado para a honra e glória do Teu nome. Amém? Que Deus abençoe você. Chegando aí para metade final da lição,
Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ajuda o canal a alcançar mais vida. Estamos chegando aí a 11 mil inscritos para honra e glória do Senhor. Então, se você me acompanha e ainda não se inscreveu, custa nada para você. É só clicar nesse botão aí, clicou, se inscreveu, ativa os sininhos para receber as notificações. Não te custa nada, mas vai impulsionar o canal para alcançar mais vidas, tá bom? O texto de introdução diz assim: buscar a santificação é dever e necessidade de todos os cristãos, pois sem santificação não se pode ver a Deus, porque Deus é santo e não convive com a impureza. Aí a gente já vai para a Bíblia. Deixa eu colocar aqui do lado, livro de Hebreus, capítulo de número 12, verso de número 14. Está até marcado aqui na minha Bíblia já. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ponto. Aí não importa se você se converteu agora, hoje está citando Jesus agora, viu esse 20 minutos de aula aqui, 19 minutos de aula, e quer aceitar Jesus agora, ou se você já tem 50, 70 anos de crente, não importa. Sem santificação, nem quem nasceu hoje para Cristo, ou que já nasceu há mais de 100 anos e ainda está nessa terra, sem santificação, não pode ver a Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 12, verso de número 14. Ponto de número 1. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Aqui ele vai dar vamos dizer assim, um panorama geral sobre o que é ser santo, santificado, santificar. É importante? É. Vou ler que se você não tiver a revista, mas se você tiver, você vai poder ver melhor. Substantivo grego, não sei dizer, egismos, consagração, purificação, santificação, do verbo egísia, santificar, separar das coisas profanas ou consagradas, purificar ou santificar, tornar limpo, santificação, separação do pecado, estar sem mistura, sem contaminação para o uso particular e exclusivo do Senhor, em constante atividade e em obediência à palavra de Deus, contrário ao profano, práticas impuras e indignas. E eu gosto sempre de usar sobre o ato de santificação, e eu gosto tanto desse quanto o ato do adultério. Por exemplo, você que tem carro, se você lesse em um posto de gasolina bem assim: gasolina adulterada, você abasteceria nesse lugar? A resposta é óbvia. Lógico que não. E por que que nós, sabendo que tal lugar não é santo, não é puro, vamos botar puro, a gasolina pura, combustível puro, se você não quer abastecer o teu carro com gasolina adulterada, porque você quer colocar puro, por que que você insistimos em estar em lugares que não são puros? São misturados, são profanos, são devassos. Forte, né? Mas é a pura verdade. Eu uso isso tanto para santificação quanto para adultério. E o que é adultério, professor, que você ensina para os casais? Adultério é tudo aquilo que sai do original. A gasolina adulterada sofreu uma alteração, por isso ela foi adulterada, sofreu o original. Então, dentro do casamento, tudo aquilo que foge do original é adulterado, dito como adultério. Por isso que Deus fala que adorar outro Deus é prostituição, é adulterar o original. Deus abençoe. Bora para cima. 1.1. Santificação é essencial para ter comunhão com Deus. Santidade é o padrão da pureza ética moral do crente em Jesus Cristo.
Santificação é um processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida cristã. Quem rejeita a santificação, rejeita o próprio Deus, porque Deus é santo. Aí é Levítico, bora lá, temos que ler Bíblia. Deixa eu marcar aqui, senão eu me perco, mas eu preciso ler com você. Levítico, é que eu tenho que fazer assim para não bater no microfone, irmãos. Levítico 11, se não bate, ó. Levítico, capítulo de número... Oi, gente. 9, 10, 11. Escrito está: porque eu sou o Senhor, o vosso Deus. Portanto, vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo, e não contaminareis a vossa alma por nenhum réptil que se arrasta sobre a terra. A frase é, próprio Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus, portanto vos santificai e sereis santo. Então, Levítico já estava Deus dizendo ao seu povo para ser santo, se santificar para ele. A sua santidade abraça o pecador, mas abomina o pecado. Ninguém pode ter comunhão com ele senão aborrecer o pecado e buscar uma vida sem contaminação com os manjares que o mundo oferece. Quem procura a santificação é comparado ao óleo e à água, que não se misturam, mesmo estando juntos. Quem não procura a santificação é comparado ao café com leite, que não há separação. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Mais uma vez, a história do óleo e da água. Eu posso estar no mundo, mas assim como a água, as moléculas do óleo não tem como adentrar dentro da água, por mais que misture. Quando parar de misturar, nós vamos ver nitidamente quem é óleo e quem é água, quem é santo e quem é profano. Já o bispo Abner usa o termo ou a ilustração do café com leite. Você tem o café preto, o leite branco. Separado, você sabe quem é leite e quem é café. Quando você coloca no copo o leite e o café, você já não consegue mais ter a separação. Quem é leite e quem é café. A pergunta é: você é água e óleo ou café com leite? Nós temos que ser igual óleo e água. Não podemos ser como leite e café, que as pessoas já não sabem quem nós somos. Será que é crente? Será que não é? Olha como fala, olha como vai, olha como vem, olha como veste, olha como... Isso! Já não tem separação. E o chamamento de hoje é que a gente seja separado e não misturado. Forte. 1.2. Elementos e meios para santificação. Nossa, eu achei isso aqui sensacional, irmão. Como eu falei, que dá uma pregação completa. Uma pregação de domingo linda sobre santificação. E o bispo Abner aqui vai empanturrar a gente de Bíblia. Tanto na parte do 1.2, a parte que todos os alunos têm, como a parte do professor. É Bíblia, irmãos. É Bíblia com força. Se eu for ler todos os versículos que o bispo Abner colocou aqui, vai dar 2 horas de aula. Ruim, professor? Não, de maneira nenhuma. Glória a Deus que seja Bíblia. Porque o que está faltando nos nossos púlpitos, nas nossas escolas dominicais, é Bíblia. For ler a Bíblia, lê Bíblia, abre Bíblia, irmão, lê aí Bíblia, irmão. Glória a Deus pela vida do bispo Abner por este ponto aqui. Ele empanturrou uma frase, um versículo, uma frase, um versículo, que não é para ter dúvida que eu e você precisamos ser santos. Vamos lá. E eu vou citar todos eles para você. Paciência, viu?
Paciência, porque é uma escola dominical. Vou citar todos eles, não vou lê-los, vou citá-los. Vamos lá. A palavra de Deus nos santifica. João 17:17. O sangue de Jesus Cristo nos purifica. Efésios 1:7 e 1 João 1:7. Primeira carta de João 1:7. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. João 16, do 7 ao 11. A dedicação à oração nos alimenta. Mateus 6, do 5 ao 13 e Colossenses 4, 2. A vigilância fecha as brechas. 1 Pedro 5, 8. Amar a justiça e odiar a iniquidade. Hebreus 1, 9. Mortificar a carne com os seus prazeres. Romanos 8, 13. Deus não aceita a impureza. Ele nos chama a propiciar a nossa santificação. 1 Tessalonicenses 4, 3. Os filhos de Deus são santificados mediante a fé. Atos 26, 18. A consagração ao Senhor diz que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 4. Paulo nos faz um chamado para sermos santos. 1 Coríntios 1, 2. Pedro esclarece que temos que ser santos porque ele é santo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 16. Jesus diz para buscarmos a santificação porque o Pai é perfeito. Mateus, capítulo 5, verso 48. As três pessoas da Trindade participam da nossa santificação. Pai, 1 Tessalonicenses 5, 23. O Filho, Hebreus 10, 10. E o Espírito Santo, 1 Pedro 1, 2. E aí? Tem dúvida que Deus nos quer como santo e que a gente seja santificado nele? Você tem dúvida? E esse finalzinho é show. Olha aqui, ó. As três pessoas da Trindade participam da nossa santificação. O Pai, 1 Tessalonicenses 5, 23. O Filho, Hebreus 10, 10. E o Espírito Santo, 1 Pedro 1, 2. Uau! Parabéns para o Bispo Abner. Sem dúvida. E se você ainda for pegar a parte azul aqui... Ah, não. Achei que era do Bispo Abner, mas não é. É da revista do segundo trimestre de 1999, lição de número 11. Ele vai citar um pouco aqui sobre santificação também. 1.3. Aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Paulo chama a atenção dos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifique-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando-nos a santificação no temor de Deus. Por isso que precisamos buscar a santificação. Olha, o Bispo vem de novo aqui, ó. Isso aqui é ótimo. Agora, mais uma vez, ó. Porque precisamos buscar a santificação. Deixa eu lembrar quantas vezes o Abner coloca 7. 7 pontos, pregador, para tu pregar. Por que devemos buscar a santificação? Olha, mais uma mensagem aqui. Por quê? Título da pregação. Por que devemos buscar a santificação? Vou dar 7 razões por quê, irmãos. Olha aí, deixa Deus te usar. O tópico você já tem. Agora a hora para Deus te direcionar como trazer cada tópico desse. O tópico já está pronto, com versículo e tudo, viu? Veja só. Primeiro, porque Deus quer que seus filhos se pareçam com Ele. Eita, por que Deus me quer que eu me santifique? Para que eu seja parecido com Ele. Eita. 2. Porque ela é uma ordenança de quê? Ser santo, Levítico, né? Tá aqui, ó, Levítico 11, 44. 3. Porque ela é progressiva
e um processo. Provérbios 4:18. 4, né? Porque é interesse de Jesus apresentá-la a si mesma, igreja gloriosa, sem mancha e sem defeitos. 5, porque é a vontade de Deus. 6, porque os limpos de coração verão a Deus. E 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. 7 razões por que você deve se santificar. Esse foi o ponto de número 1. Muito bom, muito bom, muito bom. Parabéns para o Bispo Abner. É isso aí. Santificação é um processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão. Quem rejeita a santificação, rejeita o próprio Deus. Eita, é forte. Ponto de número 2. Sede santo, porque eu sou santo. Então, é aqui que o bispo vai falar do dito popular, né? Que tem gente que quer ser santo, tem que querer não. Quer ser santo, quer não, ele tem que ser. É uma ordem para ser santo. As qualidades de Deus devem ser as qualidades de seu povo. A compreensão aqui é a separação dos modos impuros do mundo. Não coaduna com as suas ideias e se dedica a Deus, por amor àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, da imundícia ou do profano para o santo. 2.1 Deus quer um povo santo. Ser santo significa ser semelhante a Deus, ser dedicado a Ele e viver para lhe agradar, porque o seu caráter é santo. Romanos 12:1. Deus quer se relacionar com aqueles que procuram a santidade, mesmo nós sabendo que não a teremos por completo ou de forma absoluta enquanto aqui vivemos nesta terra. Mas Deus conhece a intenção do nosso coração e sabe quanto nos esforçamos para conseguir nos afastar das impurezas e imperfeições. Cristo se entregou pela igreja, que somos nós, para a santificar, porque Ele quer uma igreja gloriosa, nós, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Foi para isso que Jesus morreu, para que a sua igreja fosse santa, se mantivesse santa, para que ele venha buscar uma igreja santificada. O nosso 2.2 vai dizer: santificação do espírito, alma e corpo. O processo de santificação atinge o homem na sua totalidade. A santificação deve ser completa. Alguns tentam passar uma santidade só do corpo que fica aparente no exterior. Sim, o corpo é o templo do Espírito Santo, o tabernáculo onde ele habita, mas também é a residência da alma e a morada do Espírito. Não adianta conservar a visibilidade do corpo quando a alma e o espírito não refletem o que está por fora. A alma é a sede das vontades, dos sentimentos, das emoções e dos pensamentos, portanto, deverá ser puro. O espírito sabe da consequência e da razão, nos capacita a termos comunhão com Deus, portanto, devemos ser puro, como Deus é santo. A verdadeira adoração em espírito, o que adora em espírito, a verdade tem que prevalecer. Quando
seguimos os passos da santificação, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Esse eu estou gravando no domingo. Esse foi o Café com Deus Pai de hoje, domingo, que eu estou gravando no domingo, né? Você está vendo na terça, provavelmente. E no domingo eu gravei e a leitura era esse, né? Que Deus nos chamou para ser filho. E para ser filho de Deus, eu tenho que ser parecido com o meu Pai. E ser parecido com o Pai é ser santo, é querer a santidade, é buscar a santidade. Então não tem como eu dizer que sou filho de Deus e não tenho a característica da santificação. Forte, fortíssimo. Eita! 2.3. Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível. Aqui sai do nós individual e torna o coletivo. E, infelizmente, há muitas igrejas que já perderam o sentido de santificar, ser separado. É uma história de nada a ver, nada a ver, nada a ver. Parece aquela menina lá. Isso faz tempo, hein? Agora eu peguei pesado. Eu acho que é da Praça é Nossa. Ixi, nem sei se é. Enfim, mas eu lembro que ela ficava falando com o, acho que é Carlos Alberto, o nome dele, ficava dizendo, nada a ver, tio, nada a ver. Tem um tal de nada a ver que tudo pode. Pode não, irmão. Pode não. Tem coisa que não cabe pra gente que é crente. Parece que as pessoas esquecem o que Paulo disse. Tudo me convém, mas nem tudo me é lícito, irmãos. É uma história que pega só a parte que agrada. Né? Eu me fiz de sem lei para ganhar os sem lei, mas Paulo fala, mas tive lei. Ele não infringiu a lei, né, para alcançar os sem leis. Então é uma exegese dos infernos. Cabe não, irmão. Tem coisa que não cabe na igreja. Não cabe para homem, não cabe para mulher, não cabe para congregação. Não cabe, tem coisa que não dá dentro da igreja, irmãos. Ponto, não dá. É uma história de agregar para ver se segura. Meu irmão, eu já disse isso e vai parecer cansativo. O que segura ovelha não é cerca. O que segura ovelha é pasto. Pelo amor de Deus. Mas bora ver aqui que o bispo Abner nos diz no 2.3. Sem defeito, sem mancha, sem mácula, mas gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual, santa, irrepreensível. Que é isso, hein? Lindo, lindo, lindo. Vou dizer de novo. Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível, sem defeito, sem mancha, sem mácula, mas gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual, santa, irrepreensível. Aí ele usa o texto de Efésios 5, né? 26 e 27. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, ser diferente, ser exemplo. Eita, Jesus. Vamos falar de igreja, igreja. Não vamos falar de pessoas. Será que as nossas igrejas têm sido o exemplo para a comunidade, para a rua, para a cidade, para o bairro, a igreja? Esquece as pessoas. Já falamos das pessoas. Vamos falar a igreja, o todo. É uma igreja sem mancha, sem mácula, sem defeito. É uma igreja gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual irrepreensível? É para pensarmos. Porque devemos ser. Aliás, a igreja deve ser. E nós que estamos lá é que fazemos acontecer. Muito bom, Bispo Abner. Ser exemplo, é isso aí, Mateus 5, né, 13 a 16. Precisamos clarear o mundo
com as nossas obras. Quando a luz chega, as trevas não resistem. Precisamos salgar e temperar aquilo que é insosso da minha terra, sem sal, ou insípido. Conservar o caráter e mostrar ao mundo que é possível não se contaminar. As nossas boas obras diante dos homens deverão glorificar o Pai que está nos céus. O Senhor Jesus virá buscar uma igreja lavada e redimida no seu sangue. A igreja do Senhor Jesus precisa ser respeitada porque Ele próprio a criou. É o seu corpo. Ele é o que a defende. Ele disse que as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Cuidado para não manchar a noiva do Cordeiro de Deus. Gente do céu. Tá rolando aí uma conversa, não posso chamar de escândalo, porque os fatos ainda chegarão a ser colocado, não vou nem falar o nome da igreja, mas de um escândalo terrível com o nome de uma igreja, e a gente pode dizer, não adianta, irmãos, não adianta uma hora Deus dá o basta. Uma igreja do nada a ver, tudo pode. Não, Deus não está preocupado se você vem de bermuda, de boné, de pincer, de brinco, de vestido colado, de... Não. Deus está preocupado com você não. Deus quer apenas o seu coração. Mas um coração que não é santo, que não guarda o corpo, que não se santifica. Irmãos, eu não posso falar o nome porque ainda está nas denúncias. E muita gente denunciando a igreja do nada a ver. Irmãos. Procura aí. Procura você. Qual é a igreja que está em escândalo atual aqui? Vai pagar o preço, irmãos. Sabe o que me lembra? Eu posso falar porque o fato já é verídico. Lembra da Flor de Lis e do Anderson do Carmo? Tinha um ministério próprio chamado Cidade do Fogo. Irmãos. Brincaram e a Cidade do Fogo pegou fogo. Cadê a Cidade do Fogo? O pastor morto? A cantora presa? E o povo disperso? Não se dispersaram porque eu sei que teve igrejas, pastores que correram e arrebanharam aquele rebanho para eles não se dispersarem, porque esse é o texto de Jesus: matem o pastor e as ovelhas se dispersarão. E eu sei de pelo menos 3 pastores que correram lá e se juntaram e disse: bora separar esse povo, vamos levar um pouquinho para aqui, um pouquinho para ali, mas não vamos deixar esse povo se perder. Sei de 3 aí no Rio de Janeiro. E a mesma coisa está acontecendo com essa igreja, que lá pode tudo. Pode brinco, pode pince, pode tatuagem até no zóio, vai de bermuda, vai de qualquer jeito. O importante é você ir, é você ter uma igreja, não importa como você chegue. Aliás, como você permaneça, no entanto que você vá. Não, irmãos. A igreja é santa. A igreja, Deus deixou a igreja santa, tá aí. Tá derretendo. Entendeu? Mas vamos esperar para os próximos dias. Mas a igreja precisa ser santa. A igreja precisa. Ponto de número 3. A participação do discípulo de Cristo. Lembra que aqui a gente está falando de Deus, aqui está falando de Jesus, agora vamos falar de nós. Deus nos santifica, deixou o meio para nos santificar. Jesus nos santifica a sua igreja. Agora
Vamos falar da nossa parte. Como é que está a nossa parte nessa santificação? Vamos lá. Fomos chamados para lavar as nossas vestes e branqueá-las em Jesus. A nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas e contaminações deste mundo. Precisamos nos portar decentemente perante uma sociedade corrupta e depravada. Precisamos. Bora lá para Apocalipse? Bora ver o último livro da Bíblia, o que é que fala sobre isso aí? Acho que você até já sabe. Deixa eu soltar a Bíblia, a revista. Apocalipse, capítulo de número 22. Você até já sabe o que está escrito, né? 22. Verso de número 14. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenhais direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Quer ter direito à árvore da vida? Precisa lavar suas vestes no sangue do Cordeiro. 3.1 Despojais e revestivos. São duas palavras, despojar e revestir. Tirar uma veste mundana, aqui pode se traduzir por práticas mundanas, tira uma, mas não deixa vazia. Veste outra, tira o pecado e veste a santidade, tira o profano e veste o santo. Despojar, de tirar, vestir-se ou revestir-se, vestir de uma nova verdade. Bora lá. Neste tópico, vamos enfatizar o uso destes dois termos que encontramos nas cartas de Paulo aos Efésios e Colossenses. As citações são Efésios capítulo 4, do 22 ao 32 e Colossenses 3, do 8 ao 14. São expressões que apontam para uma mudança radical na vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e agora faz parte da família de Deus. Notemos que em Efésios, entre despojar e se revestir, há o versículo 23, que indica renovação da mente. John Stott, sobre o seu livro, A Mensagem de Efésios, ele coloca aqui, comentou sobre Efésios 4:23. Renoveis. Este verbo é um presente do infinito em direção com os tempos dos versículos 22 e 24, que são auristos. Indica que, além da rejeição decisiva do velho e aceitação do novo, implícita na conversão, uma renovação interior, diária e até mesmo contínua do nosso ponto de vista está envolvida em ser um cristão. O que o bispo Abner está citando do John Stott é que entre o revestir, aliás, despojar e revestir, ele está dizendo que tem que ter a mudança. Porque eu até posso, como eu falei dessa igreja que está dissolvendo aí, atual, o escândalo de dentro lá, e já expôs para fora, né? Não é somente você tirar. Se você tira e não coloca outra coisa no lugar, as velhas práticas voltam a acontecer. A psicologia, ela já nos afirma que para que eu mude o meu hábito antigo, eu tenho que colocar um hábito novo. Sem colocar um hábito novo, vamos dizer assim, natural que o antigo ele volte a ser praticado. A gente tem isso aí na Bíblia, quando Jesus disse que se eu expulsar o demônio
de uma pessoa e essa pessoa for liberta ali, o demônio foi expulso, o demônio foi embora e ela não quis saber de Deus, apenas foi liberta naquele momento. Diz o texto que aquele demônio ele vai embora e dizendo: voltarei para minha casa, ou seja, volto ver se tem lugar para mim lá. E ele achando o corpo, a casa, a pessoa limpa, arrumada e cheirosa, ele diz: vou voltar e vou levar comigo outros 7 piores do que ele. Isso é Jesus falando. Eu tenho um amigo, o Marcelo Januário. Ele aqui do canal me acompanha aqui. O Marcelo Januário, ele trabalha com dependentes químicos. E ele falando para mim, e ele tem um projeto muito bonito. E é um projeto de quem já viveu. Ele disse para mim: Tony, o grande problema não é levar o drogado para casa de recuperação. Deixar ele lá 1 mês, 2, 3. Esse não é o problema. O problema é pegar ele e reintegrá-lo à sociedade. Porque se eu tirar a droga dele, se eu tirar as práticas de estar destruindo o seu corpo com as drogas, eu consigo fazer a desintoxicação. Porém, se eu não colocar outra coisa no lugar das drogas, naturalmente as drogas voltará a dominá-lo. Então, o problema não é levar, é o pós. E ele tem um projeto de criar uma casa pós-recuperação. E prove a Deus que ele ganhe como vereador pela cidade de Francisco Morato, porque ele já trabalha com isso. Aprove a Deus que ele ganhe, para ele criar agora as casas pós-internação. Porque como Jesus disse, que não adianta eu expulsar o demônio e a pessoa viver na mesma prática, os demônios voltarão. Não adianta eu tirar o drogado das drogas, se eu não dou uma vida para ele, ele voltará às práticas. É isso, não adianta eu tirar, se eu não pôr outra coisa no lugar. E eu vi uma frase, e eu compartilhei isso com muita gente e quero compartilhar com você. Uma frase foi, eu não vou lembrar de quem, eu tenho que parar com isso, de ler a frase, ouvir e não anotar. Quando gostar, para poder repeti-la, para dar honra a quem tem honra. Ele dizia assim: a verdadeira liberdade não é quando o demônio sai. A verdadeira liberdade é quando Jesus entra. Porque para o demônio sair, só precisa expulsá-lo. Mas para Jesus entrar, é necessário convidá-lo. O problema é que somos muito bons em expulsar demônios das vidas das pessoas, mas somos muitos falhos a convidar Jesus a entrar na vida dessa pessoa. A frase não é minha, mas decora. Libertação não é quando o demônio sai. Libertação é quando Jesus entra. Está aqui. Despojar e revestivos, ou vestivos. Muito bom. John Stott, junto com o Bispo Abner. 3.2. Separação dos padrões do mundo. Precisamos. Não devemos estar na mesma forma e receita do mundo, ou nos amoldes daqueles que o mundo faz. Que é conhecido, né? Não vos conformeis com o mundo. Isso é Romanos 12, 2. Não é porque se faz no mundo que devemos fazer também. O que é aceito pelo mundo não está de acordo com os valores éticos e morais bíblicos. No mundo de hoje, tudo é relativo. Nada a ver. O que vai contra os princípios bíblicos que são permanentes,
independentemente do tempo e da cultura. A Bíblia diz que o mundo, sistema de crenças e valores contrário à vontade de Deus, jaz no maligno, 1 João 5,19, e quer validar em todos os setores da sociedade aquilo que é contrário aos princípios da palavra de Deus. Tiago diz que quem quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Está na Bíblia? Tá. Tiago 4,4. Paulo diz: ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. O escritor aos Hebreus diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Irmãos, deixa eu moldar a palavra, achar uma palavra para colocar. Como vou dizer isso sem ofender? É que assim, a gente diz que é crente, mas a gente vê o nosso país sendo conduzido para uma libertinagem sem precedente. E aí é incoerente. Eu, pai de um moço, vou voltar lá o assunto das drogas, graças a Deus meu filho não é drogado, nunca se drogou, que Deus o conserve assim, na presença dele, temente a ele. Mas é incoerente eu apoiar um candidato a vereador, um candidato a prefeito, um candidato a deputado estadual e federal, um candidato a senador, um candidato a governador, um candidato a presidente, que na cabeça deles, veja as esferas, né? De hierarquia, de vereador a presidente, do menor ao maior. E ele diz: na minha cabeça, droga tem que ser liberada. Tem que se comprar droga na farmácia. Tem que botar a banquinha e legalizar para a gente arrecadar imposto. E isso torna a pessoa dependente. Causa danos gigantescos à sociedade e à família devastada. O drogado não se droga só. O drogado devasta a família com ele. Mas aí o candidato pede a mim para que eu vote nele e eu voto. E ele libera o uso de drogas. E sabe o que é incoerente nisso? É que eu que votei nesse cidadão, eu chego na igreja e digo: eu preciso que os irmãos me ajudem em oração, pois meu filho está se drogando, roubou o micro-ondas, roubou o relógio, roubou o... Eu voto num cidadão declarando que vai liberar droga. O meu filho tem problemas com droga. E eu peço oração para Deus libertar da droga? Eu não entendo. Eu não entendo. Não estou falando de partido político. Eu estou falando de princípio bíblico. Como que você diz que é cristã? Como que você diz que é cristão? E apoia alguém que vai contra os valores cristãos. E sabe que o pior é você ter coragem de ir à igreja, levantar a mão e dizendo: ore pela minha filha. Eu já falei isso aqui e vou falar de novo. Estou falando de santificação. Querem legalizar a prostituição, virar profissão, reconhecida pela CLT. E eu fico imaginando a cena. Pastor, eu quero contar a bênção, que as portas de emprego que Deus abriu para minha filha. O pastor dá o microfone para a irmã vai lá e diz: conta a bênção, irmã. Deus é Deus que abre porta aonde não tem porta. Meus irmãos,
Quero agradecer as orações dos santos, porque oraram pela minha filha e agora ela está empregada, carteira assinada, ela agora é uma prostituta profissional. Tu acha que é brincadeira, irmão? Olha pra minha cara e vê se eu tenho fisionomia de quem tá rindo. Tu acha que isso vai demorar quanto tempo? Porque o mundo legalizou não quer dizer que Deus aprovou. Quero agradecer a Deus porque o meu filho está trabalhando. E ganha bem, pastor. Ele ainda vai dizimar nessa igreja. Ele agora é garoto de programa, pastor. Uma benção, menino. Eu vou deixar até o cartãozinho dele ali que os irmãos quiser. Os trabalhos do meu filho. É sério isso, irmão? Que santidade é essa que nós estamos vivendo? Nos moldando à vontade do mundo. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Tu não tem uma vida secular e uma vida eclesiástica. É uma vida só. Se seja do vereador ao presidente, se ele vai contra os princípios da Bíblia, você não devia nem cogitar a possibilidade de votar nele. Porque deixa eu te dizer algo. Uma coisa é você votar em um candidato que não declarou as suas reais intenções. E quando ele chegar lá, ele ser tudo aquilo que você não acredita. Outra coisa é ele dizer o tempo todo: esse é o meu projeto, é isso aqui que eu vou fazer. E você votar nele, você não é crente. Nunca foi. E corre o risco de nunca ser. Romanos 12. Escola Bíblica Dominical, santificação. Eu não posso me moldar o que o mundo está dizendo. Não é porque vai legalizar droga que eu vou aceitar. Não é porque vai legalizar a prostituição como profissão que eu vou me tornar um prostituto, uma prostituta. Porque agora está legalizado. Está legalizado pelo sistema mundano. Mas para Deus continua errado do mesmo jeito. Eita Jesus, é difícil, viu, Pai? É muito difícil. É muito difícil. 3.3. Abster-se dos prazeres carnais e toda espécie de mal. Na verdade, precisamos não só afastar-se do mal, mas abastar-se de toda a aparência do mal. Então não é somente o mal em si, é a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonhe, de tudo aquilo que fira a nossa boa conduta cristã, de tudo aquilo que impeça a nossa comunhão com Deus, do jugo desigual com os ímpios. Fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Mesmo o que eu possa fazer, se não não edifica, posso deixar de fazer. Não podemos ficar escravo das coisas só porque são lícitas, mas estão dominados por tantas coisas que tiram o tempo de adoração a Deus, de prestar culto a Ele e fazer as coisas para o seu reino. Em suma, não é porque é lícito, não é porque os homens aprovaram que eu posso fazer. 99%
Eu gostaria de dizer 100%, mas 99% das mulheres não aprovaria se no Brasil dissesse que o homem pode casar com 2 mulheres, mesmo que já tenha mulheres que vivem relacionamento a 3, mesmo tendo homens que já vivem em relacionamento a 3. Ainda não está legalizado. Perante a lei, são pessoas que moram na mesma casa e podem fazer o que quiser. Mas perante a Deus, perante a lei, ainda não são homens e mulheres. Porque ainda é bigamia. Se o homem casar 2 vezes no cartório, for casado 2 vezes no cartório, é crime. Ele pode ser preso. Pode não, ele será preso. É crime, ainda é crime. Então ele pode ser casado com uma e viver com outra. Ou pode viver com as 2 na mesma casa. Mas no papel somente uma pode ser casado. Eu te pergunto, minha irmã, se aprovar essa lei, tu vai querer o teu marido com outra? Mas tá na lei. Como não? Tá na lei. Não tá na lei? Os homens não aprovou? Tá, se os homens aprovou, o teu marido pode ter 2. Você de 40 e outra de 20. Ué, e você também, meu irmão. Tá na lei. Sua mulher pode ter você de 40 e outro de 20. Qual o problema? Tá na lei. Você entende como a gente usa 2 pesos e 2 medidas? Se me convém, pode. Se não me convém, não pode. É sério. Isso não é santificação. Santificação é dizer tudo, não importa quem diga, quem é e quando foi. Se disser o que não está na Bíblia, não serve. Ponto. Isso é ser santo, é ter a santificação. Conclusão, vamos ver o que o bispo Abner nos coloca. O grande fundamento da doutrina da santificação é a verdade revelada acerca de Deus. Qual? Deus é santo. Fomos chamados por Deus, que é santo, para a santificação. É a vontade de Deus para o seu povo e condição para um dia vermos o Senhor. Em um mundo tão corrupto, é possível viver em santificação, pois aquele que em nós começou a boa obra é poderoso para cumpri-la em nós. Que essa lição sobre santificação venha abrir a sua mente, porque sem ela, nem o Tony, nem qualquer um de vocês verão a Deus. E ser santo é ser separado do que o mundo quer aprovar. Não importa o que a lei diz. Não importa o que o governante diz. Importa o que a Bíblia diz. Seja santo, porque o seu Deus é santo. Que o grande amor de Deus, que é santo, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é santo, e a consolação do Espírito Santo, que é santo, seja com você hoje e sempre. Amém. Deus abençoe vocês. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.